Ok, gente, tudo bem? Estamos aqui então no capítulo 11. Estamos hoje efetivamente na aula de número 10 e é a página 56 do e-book para você acompanhar aí comigo. Estamos nesse tema, né, da igreja, falando muito sobre a igreja nesse momento, e hoje vamos falar especificamente sobre esse início da igreja, o famoso Pentecostes, tá? Eu queria abrir nesse texto, que é exatamente o texto que fala do início da igreja, para a gente poder identificar alguns detalhes, porque nesta data, efetivamente, é que foi fundada a igreja, na festa de Pentecostes, né, 50 dias, né, após o dia das primícias, né, é celebrada a festa de Pentecostes. Então, nessa sequência da morte de Jesus na Páscoa, as primícias, 3 dias depois, e 50 dias depois, a festa de Pentecostes, tá? E no 50º dia. E nesse momento, então, a Páscoa é a morte do Cordeiro, né, apresentado pelos pecados, né? As primícias, né, a Bíblia diz Cristo, as nossas primícias, né? Então Cristo é a primícia, é a primeira ressurreição, é a primeira geração de vida, né, após essa morte do Cordeiro. Então é ele mesmo ressuscitando ao terceiro dia, tá? E 50 dias depois começa a colheita, né, que é a fundação da igreja, né? Começa a nascer realmente o trigo, né, que não é joio, começa a nascer o trigo, que é a igreja do Senhor. Então, esse texto de Atos 2, a partir do verso 1, vamos ler juntos então. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, né? Estão bêbados, né? Em outras palavras. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que coisa forte, quantas coisas impressionantes tem aqui neste dia da fundação da igreja, o início da igreja, né? Uma das coisas que eu queria chamar a atenção primeiro é quando que começaram os últimos dias. Ele usa esse termo aqui, né? Ele chama, Pedro diz, olha, esse pessoal não está bêbado, ninguém está doidão, vocês não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, quando do meu espírito derramarei. Então veja, quando é que foram inaugurados esses últimos dias? Foi aqui em Pentecostes. No nascimento da igreja começaram os últimos dias. O nascimento da igreja marca a profecia de Joel, né? E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões, velhos sonharão sonhos. Porque o velho muitas vezes diz, a pessoa para de sonhar, para de ter planos, para de, né, se acomoda a esperar a morte. Mas aqui ele está dizendo, os vossos velhos sonharão sonhos. Né? Então, quando o Espírito Santo é derramado, quando a gente fica cheio do Espírito de Deus, quando há realmente um novo nascimento e um batismo no Espírito, o que acontece conosco? Nós temos planos, temos sonhos. A nossa vida ganha uma nova dinâmica, um novo poder, uma nova graça, uma nova unção. Né? Abrem-se os olhos, abre-se um clarão. E esse clarão faz com que a gente queira mais, queira avançar, queira crescer, queira se desenvolver, queira servir, né? Queira participar deste reino. Tá? Então, os caras estavam confusos, por quê? Me imagine falando e alguém ouvindo na sua língua. Vem um estrangeiro, tem um africano aqui, tem um nigeriano e me ouve falar na língua dele. Né? Tem um alemão aqui e me escuta falando no dialeto lá da região dele. Quer dizer, foi um milagre, não é uma coisa assim, um dom de línguas mais usual, como a gente fala depois começou a se manifestar mais, que é falar na língua dos anjos, né? Em espírito fala mistérios, né? Ninguém entende, né? Mas Deus entende, e o Pai está entendendo, porque você está falando na linguagem do Espírito, tá? Mas esse dom de línguas aqui do nascimento da igreja é outro. É um batismo de fogo, é um batismo para evangelismo, para recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então esse foi um poder extraordinário que Deus já manifestou na fala. Olha, abriu a boca, esse povo todo vai entender na língua deles. Podem falar, né? Foi um sinal verde. E é um sinal até que alguém comentou, né? Muito adequadamente, né? É o oposto da Torre de Babel. Na Torre de Babel as línguas foram confundidas, né? Aqui as línguas foram unificadas, né? Houve uma aproximação de comunicação, de linguagem, né? Então a ação de Deus em nós, ela não nos afasta das pessoas, ela nos aproxima, ela nos dá mais empatia, mais possibilidade de alcançar vidas, alcançar corações. Tá?
Mas os últimos dias, então, o apóstolo Pedro vai e diz, olha, isso está acontecendo, é o que o profeta Joel disse, nos últimos dias essas coisas acontecerão. E você vê que esses últimos dias, eles começam aqui, mas eles vão até quando? Né? Ele fala assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele está dizendo o seguinte, esses últimos dias são os dias que começaram no nascimento da igreja e vão até o grande e glorioso dia do Senhor. Os últimos dias são estes aqui, né? Começou em Pentecostes. Então, quando alguém pergunta, vamos orar, precisamos de um novo Pentecostes. Não, nós estamos em Pentecostes. A festa que existe hoje, né, em celebração, é Pentecostes. Por que é Pentecostes? Porque Pentecostes, ele apresenta o início da colheita. É a primeira grande colheita. Mas ela continua. E no arrebatamento você tem, né, o toque das trombetas, né? Ele anuncia o final da colheita, né? É um momento de arrebatamento e começa uma nova colheita. Então, esses últimos dias é o que nós estamos vivendo. Esses últimos dias, o Pentecostes é o que está acontecendo. A igreja está vivendo o Pentecostes. Nós não precisamos voltar ao tempo dos apóstolos para viver o Pentecostes. Nós estamos no Pentecostes. Esse é o tempo do Pentecostes. Esse é o tempo do derramar do Espírito. Né? Até o soar da última trombeta, esse é o tempo. Né? As trombetas vão soando, né? As colheitas vão acontecendo, e até o soar da última trombeta, né? Entramos, né, no arrebatamento, e aí a festa seguinte, logo em seguida, que é a festa da expiação, né, quando os pecados de Israel serão expiados, é uma aliança de Deus com a nação de Israel, que é a volta do Senhor, né, o grande e glorioso dia do Senhor. Na realidade, é esse período todo. Quem estudou escatologia, né, a gente vê que o grande e glorioso dia do Senhor é todo esse período da grande tribulação, tá? Em que vai haver juízo sobre a terra, vai haver restauração do planeta e vai preparar o caminho para que Jesus volte e venha assumir o reino de Deus na terra, né? Estabelecer o seu reino na terra, e vem com a igreja, vem com os seus anjos, e a história vai mudar de figura, entraremos numa nova era, né? Lembra da parábola do joio e do trigo, né? No final desta era, né, os anjos virão e colherão. Então essa era é a era de Pentecostes, é a era da igreja, um tempo da igreja, né, que está acontecendo aqui, e ele, né, culmina com o grande e glorioso dia do Senhor. Tá? Estamos nos últimos dias, esse é o nosso tempo, né? Esse é o nosso tempo. Vamos dar uma ênfase muito importante aqui, que a igreja, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a igreja é o corpo de Cristo, que a gente abordou esse assunto sob o prisma de a nossa relação com o Senhor, né? E vimos as metáforas que simbolizam, que mostram um pouquinho do nosso relacionamento com Jesus, né? Mas agora nós estamos falando especificamente da igreja, a natureza da igreja, né? Qual é o conteúdo da igreja. Então ele está falando de Jesus, em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tá? Então ele está dizendo que tudo foi criado nos céus e na terra, né? Os anjos foram criados por quem? Pelo Senhor Jesus. Né? Esses demônios que caíram são criação do Senhor Jesus. Né?
todo o universo é criação do Senhor Jesus. Ele é o Verbo, né? É aquele que faz a ação, é aquele que foi a pessoa da Trindade ativa, né, na criação de todas as coisas. Então ele descreve, né, com toda clareza quem é o Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? A gente já viu aqui que Jesus também é chamado de Pai da eternidade, quer dizer, não é só que ele veio da eternidade, ele que inventou a eternidade, ele que gerou a eternidade, né? A eternidade é como se a eternidade não existisse antes dele. Ele existe antes de todas as coisas, por isso é chamado de Pai da eternidade. Então a eternidade não sempre existiu. A eternidade é filha de um Pai que a inventou, que a criou, que nesse texto aqui o apóstolo Paulo deixa claramente indicado que é o Senhor Jesus, e nele tudo subsiste. E aí ele define, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Essa é a metáfora mais frequente, né, na Bíblia para nos dar a entender e compreender o que é a igreja, né? Qual é a vocação da igreja, quem é a igreja, qual é a identidade da igreja, né? Então a identidade da igreja é Jesus. O DNA da igreja é Jesus. A marca da igreja é Jesus. A existência da igreja está em Jesus. Tá? É o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Página 57. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A gente já falou sobre isso, né? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então é preciso que estar em Cristo para não ter nenhuma acusação, não ter nada contra nós, né? E esse texto aqui ele afirma também essa necessidade de estar em Cristo, essa é a posição espiritual que você precisa estar para não ter acusação nenhuma e sermos selados, né? A gente já viu aqui que, na realidade, quem cai, né, é porque nunca foi. Tá? Em Hebreus 3, 4, 6, a gente vê muito sobre isso, com muita clareza, essa compreensão. Né? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Tá? Então, o apóstolo Paulo, quer dizer, ele repete aqui de novo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Tá? Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Nós somos os braços e as pernas de Jesus aqui na terra. Né? Então quando alguém fala, mas Deus não está fazendo nada, Deus está na terra e é através da igreja. Né? A plenitude do Senhor foi derramada sobre a igreja. Então a igreja tem uma plenitude a ser distribuída, a ser jogada nesse planeta, na vida dos homens. Tá? Há uma graça, há uma unção. Né? Por isso que Jesus falou para os discípulos, olha, esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas
testemunhas. Então, esse poder de testemunhar, em todos os sentidos, ele nasce, né, em Pentecostes. E nós estamos em Pentecostes para viver os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. É importante, como igreja, a gente se entender onde está. Porque às vezes a pessoa nasce, se converte e tal, e acha que não, a vida toda é a igreja. Não. A igreja é o momento que estamos vivendo agora. É o nosso tempo. Quando você olha um quadro completo, você enxerga lá, opa, teve isso, teve aquilo, teve a fase, né, da criação, teve a fase de Adão e Eva, teve a fase dos seus filhos, teve, né, a fase do afastamento, né, depois o dilúvio, a fase com Noé, né, mais tarde a coisa se complica de novo, né, as línguas são confundidas, a terra é dividida, né, os oceanos se espalham mais, se distanciam mais, os continentes, né? Então, uma série de coisas foram acontecendo ao longo desse tempo. E aí Deus forma a nação de Israel, tudo. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo da igreja. Hoje nós estamos vivendo o Pentecostes, o Espírito Santo sendo derramado. Há uma diferença fundamental deste tempo nosso para as outras fases, outras eras, né? em que se viveu a presença de Deus com os homens aqui na terra. Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, falando de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então, de novo, ele fala que é o corpo, né? No versículo anterior, a gente viu que em Jesus aprove a Deus habitar nele toda a plenitude de Deus. E agora ele está dizendo que na igreja, que é o seu corpo, habita a plenitude de Jesus, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, como igreja, é importante a gente entender, em nós há uma unção, uma plenitude para encher todas as coisas. Em nós há uma plenitude, uma unção para encher todas as coisas em todas as circunstâncias, em quaisquer circunstâncias. Igreja de Jesus Cristo, ela tem poder, ela representa a plenitude do Senhor aqui na terra. Nós somos o corpo dele e guardamos como corpo dele a plenitude do Senhor. O que importa, como é que essa igreja se manifesta e se revela mais? Quando ela age como igreja, como um corpo, né? Como as suas peças não vivem falando mal uma das outras, né? Como o apóstolo Paulo também cita, né? Às vezes a gente fica imaginando a igreja, quer dizer, um fala mal do outro, fala mal de um, que fala mal do outro. Eu aconselho você, como homem e mulher de Deus, a calar a sua boca, ao invés de falar mal de outras igrejas, outras denominações. Se cale. É melhor. Quando os discípulos estavam com Jesus aqui na terra, em algum momento Jesus estava com eles e eles veem alguns homens expulsando demônios e fazendo curas em nome de Jesus. E os discípulos ficam assim alucinados. Olha aí, eles estão usando o teu nome, estão fazendo isso, estão fazendo não sei o quê. E Jesus disse o quê? Deixa eles. Amém? Deixa eles. O apóstolo Paulo, ele quando falou sobre o evangelho, né, o evangelho de Jesus Cristo está estruturado num fundamento, que Jesus é Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e foi glorificado. Se alguém tem algum ensino diferente deste, seja anátema. Mas esta é a base do evangelho. Então, fora disso daí, podem existir muitas divergências, muitas coisas que você não concorda, muitas coisas que
Imagine você se encontrando com você há 20 anos atrás. Bom, se você for muito jovem, né, se você tiver 20 anos, né, não é sobre esse tipo de encontro que eu estou falando. Você pode encurtar um pouquinho mais esse tempo, tá? Mas se você já tem uns 40 anos, por exemplo, tem 50 anos, volte 20 anos atrás, quando você tinha 30, e você fosse conversar sobre doutrina, sobre a palavra de Deus com você há 20 anos atrás. Quantas coisas que você mudou, enxerga diferente, pensa diferente, amadureceu, mudou conceitos, mudou percepções, quantas coisas mudaram, né? Então há diferença, as pessoas vivem tempos diferentes e a multiforme sabedoria de Deus, às vezes, a gente não consegue acompanhar. É a multiforme. Quer dizer, tem igrejas que para nós, para mim, para você, para alguns de nós, possa parecer uma igreja absurda. Mas para outras pessoas pode ser aonde ela se sente melhor, aonde ela ouve Deus falar com ela, aonde ela tem crescido espiritualmente. Então nós nós devemos seguir a atitude que Jesus passou para os apóstolos. Eles estão falando em meu nome, vocês não sabem quem são, não sei de onde vieram, deixa eles falarem, né? Em outras palavras, quem não ajunta, espalha. Eles não estão espalhando, eles estão falando meu nome, deixa falar. Deixa falar. Algumas das igrejas que às vezes a gente acha que são péssimas, que são não sei o quê, de repente você recebe membros dessa igreja, na tua igreja, você vai ver, são crentes, são firmes, têm um espírito de serviço muito bom, querem se envolver no ministério, querem servir, né? São pessoas amorosas. E aí, gente, Deus está agindo e age de uma forma que a gente não consegue acompanhar com a nossa cacholinha, né? A multiforme sabedoria de Deus, os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Eles estão muito acima dos pensamentos dos homens. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então veja um pouquinho da clareza dessa frase, que essa frase é esse batismo na igreja, um batismo no corpo. Tá? O Espírito Santo, quando a gente se converte, ele nos sela, né? Houve um novo nascimento, mas um outro ato do Espírito Santo conosco, a gente estudou isso daqui, mas vamos aprofundar mais ainda, é o quê? Ele pega a gente, que nasceu de novo, e batiza no corpo. O que é batizar? Né? Imergir, é introduzir dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Tá? Então, esse é um ato do Espírito Santo. É o batismo, né, do Espírito, que o Espírito faz esta obra de nos inserir na igreja. Ele nos introduz na igreja, ele nos imerge na igreja. Tá? É o batismo de entrar no corpo, tá? De fazer parte do corpo de Cristo. Né? Alguns falam usam esse termo, né? O fulano vai entrar no nosso grupo, na nossa confraria, ou na nossa... né? Empresa, tal, tem que passar por um batismo, né? Tem que passar por um protocolo de introdução, de inserção, né? De imersão dentro daquilo ali. Quando que começou esse batismo? Qual é a diferença da igreja para Israel, né? Para os templos do Antigo Testamento? Qual é a diferença? Existia esse batismo de inserção dentro do corpo? Não existia nada disso. Né? Isso começou quando? Começou em Pentecostes. Naquele dia, né, naqueles primeiros dias, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, né, conversões em massa,
né, o que acontecia? Todos que eram convertidos eram batizados nas águas e o Espírito Santo fazia esse ato de introdução deles no corpo. Tá? É um batismo. Coloquei aqui 3 passagens, né, que falam um pouquinho sobre esse agir do Espírito Santo. João 14:16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador. Né? Jesus era um ajudador e o Espírito Santo é outro ajudador. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Está falando do Espírito Santo ser enviado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é a diferença fundamental da igreja para o que existiu antes da igreja no relacionamento com Deus? Né? É a presença do Espírito Santo. Ele não estava. Jesus disse, eu rogarei e ele vos dará outro ajudador. Então ele veio depois. Né? Eis sobre vós envio a promessa de meu Pai. Era uma promessa, era aquilo. E agora está na hora do cumprimento. É o derramar do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Né? Então, a diferença da igreja para o que existia no Antigo Testamento é esse derramar do Espírito, esse agir do Espírito Santo, né, dentro de nós. O apóstolo Paulo, né, você vai ver que os primeiros 8 anos da igreja, eles não pregaram aos gentios. Eles pregavam basicamente para judeus. Tinha judeus estrangeiros, tinha judeus espalhados pelo mundo, mas eles pregavam para judeus. Eles não pregavam para os gentios, eles ficavam à parte. E 8 anos depois, né, o Senhor fala com Pedro e diz, olha, vai vir 2 homens aí e tal, vão te levar para tal lugar. Vai, porque sou eu que estou chamando. Pode ir. Confia. Né? E ele é levado e tal, e ele vai, então, na casa de Cornélio, né? Seguindo detalhes assim do que Deus falou, como é que ele iria parar na casa de Cornélio. Né? Pedro, então, prega na casa de Cornélio, tá? E é interessante o texto, eu nem menciono aqui, mas que Pedro estava assim ainda meio confuso, meio inseguro. Estou pregando para os gentios, não é para pregar para os gentios. A pregação estava tão ruim que o Espírito Santo falou logo que ele começou a falar, ele falou, vai dar ruim. Ele já derramou dele mesmo sobre todos que estavam na casa. Né? Aquele bando de gentios, né? Pedro lá, ainda um pouco sem entender, né, essa situação toda, e ele vai e ministra, né? Ele ministra e tal, e vai embora. Todos recebem o Espírito Santo, e quando você vê em Atos 11, de 1 a 18, você vê que Pedro teve cuidado de se justificar, né, em Jerusalém, né, para os demais. Ele está se justificando. Olha, eu preguei para os gentios, porque eles não estavam pregando para os gentios ainda. Os gentios eram imundos. Havia separação entre os judeus e os gentios. Os judeus não entravam na casa dos gentios. Era contaminação, eles não queriam isso. Então, nesse momento, quando Deus cria a igreja ela vem ser a separação, ou melhor, a derrubada da barreira, né? O derrubar de uma barreira que separava os judeus e gentios, unindo-os todos num só corpo. A gente vai ver detalhes aqui. Tá? Então Pedro tem que chegar lá em Jerusalém e dar explicações. Olha, eu preguei para os gentios. Né? Ele explica a visão do lençol, né? Com um monte de animais imundos, né? E um lençol branco, tal, limpo, e bota um monte de animais imundos, quer dizer, no conceito da lei de animais imundos, que aliás até antes da lei já tinha esse conceito passado de boca para boca, né, de animais imundos. E esses animais estavam lá no lençol e Deus, nessa visão, né, Deus fala para Pedro que vai e come.
o anjo, né? Vai e come, Pedro, pode comer. E Pedro fica constrangido e aí Deus fala com Pedro. Pedro, não rejeite aquilo que eu santifiquei. Né? Então, o Senhor santificou, né, os gentios, os não-judeus. Né? Então, não rejeite eles. Jesus estava falando para Pedro. Né? Isso tem a ver também com, na realidade, com o próprio alimento. Né? É uma metáfora, mas é algo real também, que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele chega lá, ele pega comida sacrificada a ídolos, e ele diz que com ação de graças essa comida é santificada. Né? Não tem problema. É santificada ao Senhor. Né? Bom, dentro desse cenário, vamos virar aqui na página 58. Em Atos 11:15, né, Pedro explicando esse detalhe para os outros, e ele fala assim: desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Né? Que princípio? No princípio de Pentecostes. Tudo começa em Pentecostes. A igreja começa em Pentecostes. E nós estamos em Pentecostes. É preciso, como igreja, a gente entender que nós estamos dentro de Pentecostes. Nós não estamos vivendo um outro tempo. Nós estamos num tempo de Pentecostes. Romanos 16:25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a igreja era um mistério. Vou ligar esse ar-condicionado, está um pouco abafado aqui. A igreja era um mistério. A igreja não era revelada no Antigo Testamento. Por quê? Porque os planos eram com os judeus. Os planos eram para Israel. Como Israel rejeitou, Deus já tinha algo preparado. Ah, foi algo criado de última hora? Não. Era um mistério de Deus. Ele estava oculto aos homens, mas não a Deus. Então, dentro desse plano de Deus, quer dizer, Jesus foi oferecido a toda a humanidade. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ele foi oferecido a todos. Então, como o judeu, ou Israel como nação, rejeitou Jesus, né? Ele começou a tratar individualmente com pessoas. Não está mais lidando com nações. Tá? Antigamente ele lidava com as nações. As nações rejeitaram. Ele criou uma nação individual. Gerou do nada. Né? E o que houve com essa nação? Ele chega lá no momento dessa nação se tornar madura. Né? Era o momento do aio, do tutor, né? Liberar ele por ordem do pai. Né? A nação rejeitou. Disse, não estamos maduros. Rejeitaram o Senhor. E aí o Senhor falou, ok, vamos, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós vamos ministrar a todos individualmente. Vamos falar às pessoas. E todo aquele que me receber, né, eu vou, através do Espírito Santo, inserir ele no meu corpo, que é a igreja. Houve uma mudança de atuação, mas a igreja era um mistério oculto, que agora foi dado a conhecer, foi revelado. Né? Esse mistério foi revelado. Antes ninguém sabia do que se tratava. Tá? Em Efésios 3:3,
Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Ninguém conheceu. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E significando que, mediante o Evangelho, o mistério não é o Evangelho, tá? É através do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Qual é o ambiente no qual gentios e judeus vivem como um só corpo? É só na igreja. O mistério que estava oculto é a igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus fala nas parábolas, ele começa a falar, a gente vai ver mais para frente, o mistério do reino dos céus. E o reino dos céus era semelhante a isso e aquilo e tal. Então ele está falando de quem? Ele está falando da igreja. Né? A igreja é o mistério que estava oculto. Tá? Muitas vezes a gente vai encontrar essa palavra no Novo Testamento e é da igreja que ele está falando. Né? Era um mistério vamos ver aqui, era mistério de Deus que a nação de Israel seria restaurada? Não era mistério, está profetizado. Era mistério que o reino seria implantado? Não era mistério, isso daí era revelado. Era mistério que os judeus seriam salvos? Era revelado isso daí, não era mistério. Não, porque todas as profecias do Velho Testamento diziam tudo isso. As promessas para Davi de um reino eterno, as promessas para Abraão, né? Ser tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Né? Nada disso era um mistério. Isaías 49:6, também te porei para a luz das nações, falando de Israel, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Gênesis 12:3 com Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3:8, em ti serão abençoadas todas as nações. Tá? Então essas promessas todas não eram ocultas. Tá? O que era o mistério? O mistério era a igreja. Um local, né, onde... Eu escrevi até uma frase, está aqui. Uma frase aqui embaixo. Então, qual era o mistério? Tá, no terceiro parágrafo de baixo para cima. O mistério era que judeus e gentios formariam um só corpo. Todo gentio que se convertesse passaria para a igreja, para o corpo de Cristo, independentemente da nação a que pertencesse. O mesmo aconteceria com todo judeu que se convertesse. Ele também passaria a pertencer ao corpo de Cristo. Este era o mistério. O mistério era Cristo habitando dentro de nós. João Batista foi o último convertido, não inserido na igreja. Ele fez parte de Israel. Ele tinha que ser tirado antes, porque ele não era a igreja. Ele era um profeta preparando o caminho de Jesus. Ele veio no espírito de Elias. Tá? A partir daí, todos os apóstolos, por exemplo, né, todos eles, Pedro, Tiago, João, Paulo, todos dentre os 12 ali, exceto Judas, né, todos eles são igreja. Eles são judeus? São, mas eles não estão qualificados em Israel, eles estão qualificados como igreja, a noiva de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo depois fala assim, a nossa cidadania está nos céus.
Nossa origem está nos céus, porque nós nascemos de Deus. Um novo nascimento, nós nascemos de Deus. Pela carne nós nascemos dos homens, dos nossos pais, pelo sangue. Não é? Mas o nosso espírito foi gerado por Deus. Então nós nascemos de Deus. E isso marca a nossa origem. A nossa cidadania está nos céus. Nós esperamos do alto a promessa do Senhor, esperamos a vinda do Senhor, esperamos a cidade santa, né? Então, nesse sentido, queridos, é importante a gente entender essa diferença da igreja. A igreja é um local, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, é um estado, né? Em que já não importa mais de onde você veio, você é igreja de Jesus Cristo. Você já deve ter reparado que você está morando na tua cidade, você está no coisa, de repente você sai de férias, você vai para um outro país e aí você resolve conhecer uma igreja cristã. E você entra na igreja. E por mais que você veja diferenças, por alguma razão você se sente em casa. Você se sente, essa é a minha turma aqui nessa região, né? Por mais loucos que possam parecer, ou por mais sérios que possam parecer, né? Ou fechados, ou ele não louva pulando, ele louva sentado, ou pula demais, né? Por mais diferente que possa parecer, essa é a nossa casa. É a igreja de Deus, não é denominação. É ruim quando alguém fala, não me sinto bem nesta igreja, não me sinto bem naquela igreja. Veja, a igreja pode ter problemas, algumas mais, outras menos, mas é ali, né? É ali que estão reunidos, a maioria daquelas pessoas provavelmente são efetivamente igrejas de Jesus Cristo. É aquilo que a gente estudou sobre a igreja, né? Visível, e a igreja local, a igreja que Deus vê e a igreja local que tem um monte de gente lá, tem gente não convertida, tem joio no meio do trigo, tem falso profeta, tem pessoas que ainda não se converteram, você tem um monte de possibilidades, né, dentro de uma igreja, o templo físico, né? Mas denominação não é a nossa, vamos dizer, a nossa batida, né? A batida é a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja, a igreja que tem o DNA de Cristo, que tem a identidade de Cristo. O mistério, então, seguindo aqui, independentemente, o mesmo aconteceria com todo judeu que se convertesse, ele também passaria a pertencer ao corpo de Cristo. Este era o mistério. Mistério era Cristo habitando dentro de nós, se referindo aos gentios. Isso era um mistério, não era uma coisa assim revelada, né? Era revelado o que? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne e tal, mas né, Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, né? Então isso era um mistério, Cristo sendo derramado entre os gentios, dentro dos gentios, Cristo em vós, dentro de vós. Quando Jesus fala com os discípulos, falando sobre um tempo futuro, na realidade já se referindo à igreja, ele diz o quê? Que hoje o Espírito Santo está com vocês, mas ele estará em vocês. Ele estará sobre vocês, né? Dentro de vocês. Então ele está dizendo, hoje ele não pode estar dentro. Por quê? Porque não foi derramado ainda o sangue da redenção. Não foi rasgado o véu que separa o Santíssimo Lugar, né? Quando o véu foi rasgado na morte de Jesus, aí acabou a brincadeira. Deus pôde se manifestar, se revelar plenamente aos homens e habitar dentro de nós. Então o Espírito de Deus veio, porque antes disso o pecado faz separação entre Deus e os homens. O quadrinho ali no final. Após o dia de Pentecostes,
Quando Deus olha para a humanidade, ele vê 3 categorias de pessoas. Estamos falando do nosso tempo hoje, tá? Judeu não salvo, gentio não salvo e igreja. Os salvos, tanto judeus como gentios. 3 tipos de pessoa Deus vê. 3 tipos de pessoas Deus trata, né? Quando você olha lá até o final do Apocalipse, Deus está falando sempre de 3 grupos de pessoas: Israel, a igreja e as nações. Israel, a igreja e as nações. Tá? Então, o judeu não salvo é Israel. O gentio não salvo são as nações. Gentios e judeus salvos é a igreja. É a igreja. Não é nações, não é igreja. Né? É aquilo que o Novo Testamento nos apresenta, né? Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos igreja. Nós não somos das nações, nós somos igreja. Mais do que brasileiro, nós somos igreja de Jesus Cristo. Tá? Então, os judeus e gentios, que os judeus e gentios seriam salvos, não era um mistério para os judeus no Velho Testamento. Porém, que após a ressurreição de Jesus e vinda do Espírito Santo, que ambos formariam um só corpo com habitação permanente do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, era totalmente um mistério. Mistério do reino dos céus, a igreja do Senhor Jesus. Tá? Vamos para a página 59. Desde esse tempo, então, tá? Deus está tratando com pessoas, individualmente. Está tratando com indivíduos, porque o Espírito Santo pode vir morar individualmente num coração. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Né? O pecado, porque nos afastamos de Deus, estamos vivendo em pecado. Então ele convence, você é um pecador. A primeira etapa, a primeira fase, o primeiro approach, né? É você é um pecador. Você precisa de um Messias. O segundo é convencer do juízo, né? Como pecador, você está infringindo uma lei. E vai haver um juízo contra a tua vida. E o terceiro é da justiça, né? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Né? Você pode ser justificado e ser justo diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Então, essa é uma obra de convencimento. Jesus falou, quando eu for levantado da terra, né, em outras palavras, quando eu ressuscitar, atrairei todos para mim. Então, há uma obra de atração de Jesus para ele. Jesus está atraindo todas as pessoas para ele. Há um chamado, há um imã. Né? As pessoas podem demorar a identificar, perceber e resistir contra, trabalhar contra, zombar, fazer um monte de coisas, mas Jesus está chamando. Quando você fala para alguém, Jesus está te chamando, é totalmente bíblico, porque ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Então esse atrair está acontecendo. E quem aceita e recebe Jesus como Senhor, esse recebe o perdão dos pecados, é batizado, né? Nasce de novo, tem um selo do Espírito Santo, é inserido no corpo, né? É batizado no Espírito e pode ser uma grande testemunha do Senhor. Deus rejeitou Israel. Israel não é salva? Né? A resposta é, como nação, não. Como nação, a nação rejeitou Jesus como Senhor. Individualmente é uma outra história, porque Deus está trabalhando com indivíduos.
mas a nação em si rejeitou o Senhor, tá? E ela, consequentemente, estabeleceu a sua rejeição. Mas não é uma rejeição definitiva, a gente já estudou sobre isso. Israel vai voltar para o Senhor, né? No devido tempo ela volta para o Senhor. Neste momento, Deus está tratando o planeta, a humanidade, através da Igreja de Jesus Cristo. Tá? O programa com Israel, ele deu uma parada, né? Estamos ali entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas. O programa com Israel está parado. Acabou a festa das trombetas, retoma o processo com Israel, como a gente viu no Antigo e no Novo Testamento, né? Isso mencionado aqui. Já estudamos sobre isso. Tá? Então veja, o que Deus fez, né? O que Deus realizou, né? com esta obra, com esta igreja, né? Ele nivelou gentios e judeus no mesmo patamar. Os gentios se sentiam poderosos demais. Os judeus. Nós somos os santos. Esses outros são contaminados. 8 anos, os discípulos recebendo tantas palavras, né? Eis que vos envio, né? Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E eles só pregavam para judeu. A igreja não saiu, né? Até o momento em que Pedro tem essa experiência. E a igreja só saiu para valer mesmo quando foi perseguida. Ela se espalhou e o evangelho foi difundido, né, por todas as redondezas ali, quando a igreja saiu de Jerusalém. Ela estava toda concentrada em Jerusalém. Então Deus nivelou, tá, judeus e gentios. Todos a uma se afastaram. Não há um justo sequer, né? Não há ninguém que seja digno da glória de Deus. Todos estão longe. Todos precisam da graça e misericórdia. Então eles foram nivelados. Judeus e gentios foram nivelados. Estão no mesmo nível. Então Deus botou todos no mesmo nível para formar eles como um só corpo. E veja, isso é tão importante, é um conteúdo tão importante na igreja, a unidade, né? A unidade do Espírito deve ser preservada, esforçai-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Quando vocês, né, que sejamos todos um, a fim de que o mundo creia. Então a conversão das pessoas acontece quando a igreja tem unidade. Eu acho muito bonito quando as denominações diferentes chamam pastores de outras denominações, vem pregar aqui, vem ministrar. Pastores criam laços entre si com outras denominações, não ficam naquela posição de, não, nós somos... Toda pregação que faz resolve corrigir as pregações de outras igrejas. Isso é muito ruim. Será que não tem conteúdo bom para passar, que precise ficar criticando? Eu sei que isso daí atrai, isso daí dá likes, isso daí dá força, né, com as pessoas, que o ser humano é crítico, aí você dá esse alimento carnal para ele e ele se empolga e ele acha que a igreja é uma bênção, que aquele tipo de mensagem é aquela que é a mensagem boa, aquele que é o espírito da igreja, né? E muitas vezes não tem nada a ver. É um ministério totalmente preocupado em dizer que o dele é o melhor, que está todo mundo errado, que eu sei o que eu estou falando. Gente, vamos passar conteúdo de Jesus. Jesus é grande demais para que a gente fique corrigindo os erros dos outros, em vez de falar né? Por que nós não vamos falar da verdade e deixar que ela derrube a mentira? E em vez disso, nós ficarmos combatendo a mentira, para, através do combate da mentira, tentar explicar a verdade. Fale a verdade.
Nós somos chamados para proclamar as grandezas de Deus, as grandezas e a glória de Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. Jesus falou, não vim para julgar. Né? Quando falou dos outros, estão expulsando demônio em teu nome, deixa eles. Deixa eles trabalharem lá, não vai falar mal deles, não vai criticar, não vai, gente. A origem da igreja é a quebra do muro de separação entre aqueles que se achavam melhores, santos e que tinham todo o saber, e aqueles que não sabiam nada. Foi quebrado o muro, mostrando que, olha, todos se afastaram, todos carecem da glória de Deus em Cristo Jesus. Todos carecem. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte e nos colocou na lei do Espírito da vida. Então, esse é o espírito da igreja. Uma das falhas do protestantismo, depois da Reforma, foram essas inúmeras divisões que foram surgindo. Não, eu creio assim, porque isso está errado, isso é heresia, não é desse jeito, não é daquele. Separa o grupinho, separa o do grupinho, eles não são irmãos, são primos, essa não é igreja, é só essa daqui que é a igreja de Cristo, as outras igrejas estão todas erradas, e nós fomos entrando nessas divisões. Querido, o mundo vai crer quando a igreja de Jesus Cristo for uma só, quando nós tivermos unidade. É aí que vem conversões em massa, quando houver unidade. A arrogância do saber, ela tem atrapalhado muito a igreja. Muitos dos grandes pregadores de hoje, se você for olhar a fundo e prestar atenção e tal, não todos, alguns. Se você prestar a fundo, prestar atenção, ele derrama muito mais correção de outros ministérios do que propriamente conteúdo edificante para a minha vida e para a tua vida. E se você se identifica com o que eu estou falando, vai fundo nisso. Vai fundo. Tem gente que fica sempre pronto, não, mudei minha visão agora e tal. Aí quando vem alguém que passa uma visão que ele tinha antes, pronto, ele mete o pau, né, rasga o verbo e está tudo errado, não sabe de nada e tal. Fica, essa arrogância não parte do reino. No reino de Deus, todos nós fomos nivelados. Para partir desse nivelamento, Deus começa a manifestar a sua graça, manifestar o seu poder, fazer a sua obra redentora nas nossas vidas. Tá? Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Né, nos desprezavam, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Destruiu o muro da inimizade. Não criemos novas inimizades, achando que sabemos mais, que temos mais, que conhecemos mais. Isso é ignorância em relação ao princípio básico do Evangelho. Isso é ignorância ao DNA da igreja. O DNA da igreja é a unidade. O trabalho do Espírito Santo em todas as igrejas é para a unidade, não para a divisão. Nós avançamos, nós estamos em outra fase, em outro nível, em outra coisa. Sai fora disso, é arrogância. Há coisas que você cresceu muito, amém, glória a Deus, que seria maravilhoso que outros aprendessem contigo. Por outro lado, há coisas maravilhosas que talvez você tenha que aprender com aqueles que você tem rejeitado, com aqueles que você tem achado ridículos, com aqueles que você tem achado são ignorantes.
O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. Desculpa, eu pulei aqui o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Tá? A gente já explicou isso, que nós não somos mais dirigidos pelas regras da lei. Nós somos dirigidos por princípios. A igreja não é baseada, né, em regras, em ordenanças da lei. A igreja é firmada sobre princípios de Deus. Quando Jesus, por exemplo, fala, né, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei e os profetas. Então ele está te chamando para um princípio. Qual é o princípio? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Deus estabelece princípios que vão nos reger, tá? Mas nós temos uma diferença em relação ao Antigo Testamento, que é exatamente o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo fala, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se você não é guiado pelo Espírito de Deus, é porque você não é filho de Deus. Né? Então, o Espírito Santo, uma das coisas que ele faz na nossa vida, uma das obras fundamentais é nos guiar. Ele está aqui para nos dirigir, nos ensinar toda a verdade, nos conduzir no caminho. Eu não sei como orar. O Espírito intercede por nós sobremaneira, né? Através de gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas ora no Espírito, o Espírito Santo ora de acordo com a vontade do Pai. E ele sabe exatamente o que orar. Ora em línguas. Não sei orar em línguas. Pede a Deus que comece a orar. Enquanto isso, né, o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Não sei como falar, chore. Clame com expressões verbais dos teus lábios, gema, coloca o teu interior para fora, eu não sei o que dizer. Gemidos inexprimíveis. Deus está entendendo a sua linguagem. Você mesmo não sabe como falar, mas Deus está entendendo a sua linguagem. E quando você geme, o Espírito Santo geme através de você. E ele intercede através de você, pelo teu gemido, pelo teu uivo do choro, o derramar das lágrimas. O Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, segundo a vontade do Pai. Então as coisas vão se encaixando, não tenha receio de gemer diante de Deus. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele todos nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. A palavra de Paulo aqui é para tirar a arrogância do gentio, que agora está dizendo, o judeu se afastou, mas a igreja não, a igreja está dizendo, olha, vocês eram nação, querido. Nações rejeitaram a Deus antes de Israel. Né? Sai dessa arrogância, sai dessa posição, porque não é boa. Portanto, vocês que já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre fundamentos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tá? Fundamento é qual? A doutrina dos apóstolos. Né? A pedra angular, toda a doutrina está semeada em cima de Jesus, ele é a pedra angular. Né? Todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se o santuário do Senhor. Quer dizer, Deus
Ele tem planos para a minha vida e para a tua vida. Então ele tem que nos colocar no prumo, nos alinhar, nos ajustar. Esse ajustamento de Deus é uma obra de Deus para que a gente faça parte edificante e construtiva do corpo. Para que a gente seja uma presença positiva e alinhada com esse corpo. Tá? O crescimento vem de você encontrar o seu alinhamento. Olha, esse cara não está no caminho, não é isso que eu quero. E aí Deus bota no prumo. Entrou no prumo, vai crescer. Entrou no alinhamento, vai crescer, porque isso está escrito, né? No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. Se o edifício está desajustado, o que acontece? Você não pode colocar o andar de cima. Você vai jogar mais peso, ele está fora de linha e vai cair. Então esse ajustamento é muito importante para crescer. É alinhamento da igreja, suas funções, suas atividades, o espírito de cada um, não ter esse espírito de superioridade, sabe, essa eloquência arrogante não, que a nossa eloquência seja no espírito e não na carne, né? Seja alguma coisa vinda do alto, vinda de dentro lá do espírito, que é o Espírito Santo, né? Que a gente aprenda a caminhar desta forma. Pedro também fala, né, em 1 Pedro 2, verso 10, antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. É a mesma fala, sempre quebrando essa posição de eu sou melhor, eu sou diferente, não, isso não funciona, né? Romanos 3, de 21 a 24, você pode ler o texto, mas o fundamental é o que todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Nós fomos nivelados, né, na condição de que por nós ninguém é salvo. Não há um justo sequer. Todos igualmente dependemos da graça de Deus, né? Como diz aquela parábola de Jesus, um deve 50, o outro deve uma fortuna muito maior, mas todos devem. Estão todos nivelados. Romanos 11:30, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. A ação de Deus, ela tem um convencimento do pecado e do juízo, para depois nos mostrar a justiça. Eu preciso saber que eu preciso de um Messias. Eu preciso entender que eu estou longe, preciso de um Messias. Eu preciso entender que nós fomos nivelados por baixo. Todos precisam da graça. Todos precisam da misericórdia. Você talvez deva um pouco menos do que alguém, um pouco mais, mas não faz diferença. Todos são devedores. Todos seriam condenados. Todos. Gálatas 3,19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, com letra maiúscula, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Tá? O descendente está se referindo aqui, é o descendente da mulher, que já na queda de Adão já foi profetizado que teria um descendente que ia pisar a cabeça da serpente. A serpente ia lhe ferir o calcanhar e ele ia pisar na cabeça da serpente, quer dizer, mata a serpente, né? Acaba com ela. Gálatas 3,22, mas a Escritura
encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Veja, não há mérito que nos justifique. Esse nivelar por baixo é uma ação de Deus para que Ele possa edificar um corpo forte, um corpo pleno, um corpo saudável, um corpo cheio de poder, um corpo que enche tudo em todas as coisas, um corpo poderoso em Deus, chamado noiva de Jesus, com um propósito, né? Não ser arrogante, confia no Senhor. Tá? Então, se nivelou por baixo, o que nós precisamos? É o que diz esse texto aqui, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Salvos pela graça, através da fé. É pela fé em Jesus Cristo, que pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos que creem. Pode ser judeu, branco, preto, rico, pobre, inteligente, burro, interiorano, altamente culto ou sem cultura nenhuma, não faz diferença. Você está nivelado por baixo. Você precisa da graça de Deus. E quanto mais você depender dessa graça e depender da tua fé em Jesus, maior será o teu crescimento espiritual, maior será a tua utilidade para o reino, mais você está contribuindo para a salvação de vidas, porque você está vivendo a unidade. A unidade envolve todos são igualmente importantes. A unidade envolve o teu pé é tão importante quanto o teu coração. Embora você possa viver sem o pé e não consiga viver sem o coração. Hoje tem tecnologia para viver sem o coração. Você faz um transplante. Todas as partes do corpo são igualmente importantes. Todas. Todos fazem falta. A inatividade gera escassez na igreja. A inatividade revela a falta de plenitude de Jesus Cristo, porque alguém não está sendo corpo. Ah, mas eu não quero participar, eu quero só ficar sentado. Então você é peso. Você virou gordura na barriga. Virou banha. Desculpa a expressão, você virou banha. Ah, eu não quero trabalhar. O que é? Você é o braço direito? Sou o braço direito. Tá, então o cara está andando assim, com uma mão, né? Uma viva e tal, uma mão solta, largada. Como se estivesse paralisada. Você teve uma paralisia, não tem músculo, aí vai atrofiar. Não vai se desenvolver, você vai atrofiar. Uma igreja cresce, como diz Paulo em Efésios, quando cada um realiza a sua parte. Né? Essa igreja que cresce. Não é que o líder é um super-homem e tal, não, é a igreja que cada um faz a sua parte. E aí o edifício é edificado, aí o corpo é fortalecido, o corpo mostra vida, mostra dinamismo. Não importa se é judeu ou gentio, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, sob o pecado. As nações tinham rejeitado a Deus, Israel também rejeitou. Então Jesus veio, cumpriu a lei, aboliu a lei e nivelou a todos. É como se Deus falasse assim: estão todos sob o pecado, ninguém me aceitou. Agora vou nivelar todos, vou retirar a lei e todo aquele que receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor se reconcilia comigo. Aleluia. É assim que Deus começa o programa
da igreja, nivelando tudo, né? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Caiu a parede de separação. Todos estão sob o pecado e precisam da obra de salvação de Jesus Cristo. Esse é um princípio de Deus, é algo que é assim maravilhoso e que a igreja precisa entender com profundidade, essa origem do seu nascimento. Foi quebrada uma barreira de inimizade, foi quebrado a arrogância, foi quebrado se sentir superior, foi quebrado, eu sou santo e esse povo aí é um povo de loucos, estão contaminados, eu não vou na casa deles, eu não me envolvo, isso daí tudo morreu. Jesus andou entre os pecadores, ele andou, ele estava cercado de prostitutas, de beberrões, foi chamado de beberrão, porque ele quebrou a barreira, né? Uma pessoa que se converte, conhece Jesus, a comunicabilidade dela, suas habilidades de comunicação, de empatia, elas crescem poderosamente. Deixa fluir isso daí. Deixa isso daí fluir através da tua vida. Ah, mas eu vou me abrir. Não, você vai se abrir por causa do Senhor. Você vai se abrir porque Ele abriu o teu coração e colocou pedras preciosas aí dentro. E está na hora de abrir e deixar fluir, né? Deixa fluir, deixa crescer. Ah, mas tem coisa feia aqui dentro também, pastor, você não faz nem ideia e tal. Eu sei que tem coisa feia. E Deus sabe, mas mesmo assim Ele te chamou. E Ele quer te usar. E para a glória dEle se manifestar através da tua vida, você tem que se abrir. E quando você se abre, aparecem também os seus defeitos. Mas uma base da igreja fundamental é que Deus não transforma mascarado. Ele transforma pessoas reais, que querem ser transformadas, querem amadurecer, querem ter mudança de vida. Igreja, vamos despertar, vamos seguir o nosso chamado, a nossa vocação em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um desses teus filhos e filhas, Senhor, para que andem na tua presença. Perdoa os nossos pecados, eu sei que somos lavados no sangue de Jesus, Senhor. Dá-nos amadurecimento, dá-nos crescimento espiritual, dá a cada um, Pai, o discernimento do Senhor, daquilo que o Senhor quer de nós, das áreas que o Senhor quer que a gente se envolva, do trabalho que quer que a gente faça, onde quer nos usar, como quer nos usar. Senhor, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo em cada detalhe de nossas vidas, que o teu mover seja tremendo através de nós, dentro de nós, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Completa em nós os seus propósitos. Completa em nós a sua vontade. E usa-nos com poder, Pai. Usa-nos, ajuda-nos, Senhor, a vencer todo o poder do maligno, a vencer as nossas fraquezas, que sejamos homens e mulheres cheios da tua presença, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa e fortalece cada pessoa que está fazendo aqui o curso conosco, que seja, Senhor, que tenha sobre ela uma unção de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.